Então, como estava vendo naquele último vídeo que eu tive que pausar porque estava se alongando um pouco demais, né? É, a pessoa, a pessoa que possui essa, esse tipo de construção que eu chamei, que eu apontei no vídeo anterior como sendo a moralista, ela indica uma coisa muito importante. Ela indica que as ideias, o conceito, o juízo pode ser afetado, essas coisas podem ser afetadas e são afetadas por, por aquelas crenças internas, pré-linguagem, que já estão pré-definidas. E qual é a importância de saber disso? A importância de saber disso é porque são essas crenças que, ao atuar com as ideias, vão instituir as ideologias. E de que forma isso se dá? Isso se dá da seguinte maneira: você tem a ideia, um monte de ideias, mas tem aquelas ideias que estão na sua mente, e todas essas ideias acabam sendo associadas a algum tipo de emotividade. E ao ser associadas a algum tipo de emotividade, elas vão remeter à memória emotiva, onde essas emotividades estão guardadas. E essas ideias também vão representar conceitos. E esses conceitos também vão estar relacionados com essa memória emotiva que está lá guardada. Dessa forma, quando uma ideia qualquer é apresentada, ela vai ser comparada e o juízo sobre ela, em grande parte, vai ser formado através da afetação que resulta dessa comparação. Comparação que vai acontecer entre o que? Entre a ideia apresentada e os conceitos e as emotividades que já estão guardadas na memória emotiva. Ou, em outras palavras, nas crenças que a pessoa já possui. E essas ideias, diante dessa comparação, elas vão receber um juízo, uma formação de um juízo que vai tender a validar ou invalidar essas ideias novas, não pelas ideias em si, mas por aquilo que está referenciado nesta memória emotiva prévia. E quando isso acontece, se estabelece uma série de conceitos ou de ideias que vão ser encadeadas umas com as outras
referentes àquilo que o juízo formado validou ou não validou. Aquilo que foi validado, aquelas ideias que coincidem, que correspondem àquela memória emotiva que a pessoa já tem e que leva a uma formação de conceitos e de ideias que a pessoa coloca como agradáveis ou como a serem protegidas, digamos assim, formam o lado positivo da ideologia. E por positivo eu não estou falando aqui de ser bom ou de ser mal. Positivo no sentido de que é aquela ideologia que a pessoa vai propagar, vai apresentar, vai defender. E aquelas ideias que foram encadeadas e que correspondem ao oposto disso, em que batem com crenças, com definições presentes na memória emotiva e que são entendidas como ruins emotivamente para a pessoa, elas vão se manifestar na forma de uma ideologia negativa. Ou seja, aquelas ideias, quando elas forem encontradas, a pessoa vai tender a negar, a criticar, a confrontar. Até aí não tem muito problema não. Alguém pode pensar, pô, mas então se é assim, ninguém consegue escapar dessa prisão emocional, tá? Ninguém consegue realmente ser racional. Bom, primeiro que realmente ninguém consegue ser realmente racional. Isso está fora de questão já. Porque as ideias que são geradas, elas já são geradas pelo todo transcorrer da emotividade. E quando elas são trabalhadas, elas vão estar sempre sendo comparadas com aquela memória emotiva que a pessoa carrega. Então, realmente, ninguém tem como ser absolutamente racional. O ser humano não é assim. Tá? Mas, por outro lado, essa base de memória emocional, ela pode servir de salvaguarda para que as pessoas não fiquem caindo em qualquer conversa ou seguindo como uma frase que eu ouvia muito quando criança, seguindo qualquer vento de doutrina. Tá? Por quê? Porque ela vai construir a sua memória, tanto a memória efetiva de trabalho, a memória de informação, quanto a sua memória emotiva, em cima desses conceitos. E se ela se der o trabalho de rever, de olhar para dentro de si mesma, de fazer uma constante revalidação desses conceitos, ela vai aprimorando cada vez mais essa base de referência. Então ela também vai aprimorando e refinando cada vez mais tanto as ideologias positivas que ela apresenta, quanto as ideologias negativas que ela refuta, que ela recusa.
O problema é que dificilmente alguém faz isso de bom grado. Normalmente, a maioria dos seres humanos se contentam com as primeiras memórias emotivas e com as primeiras crenças que formou. E agora eu não estou falando mais das crenças fundamentais, porque essas têm uma importância muito grande, mas não é o foco agora, mas daquelas crenças de comportamento que ela assimilou, que ela aprendeu, que ela tomou como válidas e como certas. Ela não revê. Ela não se permite retrabalhar isso. Ela não se permite se questionar emotivamente também se isso é válido ou continua válido ou não. Pouquíssimas pessoas têm essa abertura capaz de olhar para sua memória emocional e retrabalhar essa memória emocional. Então, por isso é que as ideologias acabam se tornando, na maioria das vezes, algo falacioso e algo tão danoso para a sociedade. Só que homem nenhum escapa da ideologia. E se homem nenhum ou ser humano nenhum escapa da ideologia, porque todo ser humano tem a sua memória emotiva ali dando base para formar essa sequência de ideias, essa construção toda, inclusive de moralidade, é sinal de que a ideologia também não pode ser totalmente ruim, porque seria uma incoerência algo tão fundamental no ser humano ser totalmente ruim. E de fato, o que é ruim não é o fato, não é a questão de existir a ideologia. É a questão da pessoa não se permitir rever os seus conceitos e as suas bases emotivas de sua memória emocional. Ok? Eu vou interromper de novo, abrir um novo capítulo para finalizar essa fase desses vídeos que eu me propus a apresentar. Ok? Até já!